Agora nós vamos abordar o tema relacionado à fase reprodutiva. Como nós já vimos, apenas a cebola produz sementes botânicas. Portanto, para o alho, não é de interesse que a gente induza as plantas a entrar na fase reprodutiva. Então, a fase da reprodutiva da cebola, ela vai ser de interesse apenas para aqueles que pretendem produzir sementes. Então, a gente já viu que após o término da fase vegetativa, que se dá com a maturação, a formação e maturação do bulbo, vai se iniciar um período de dormência até o ano seguinte. No segundo ano, a cebola vai ingressar na fase reprodutiva. Isso quer dizer, então, que ela é uma planta bianual para o florescimento. E por que isso acontece, gente? Isso ocorre porque a planta, ela tem o florescimento dependente de um acúmulo de horas de frio. Ou seja, ela precisa passar por um processo de vernalização para que ela esteja apta a ingressar na fase reprodutiva. Se a gente for pensar em contexto de Brasil, apenas os estados do sul do Brasil, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, têm condições ambientais para produzir sementes de cebola, sem que seja necessária a vernalização artificial do bulbo mãe, certo? Os outros estados, como por exemplo o Nordeste brasileiro, se pretende-se produzir semente de cebola, a vernalização vai ser uma prática indispensável, uma prática necessária para que então se consiga induzir as plantas a entrarem na fase reprodutiva. Bom, então o que nós temos, né? Para a cebola, a temperatura seria o fator mais importante para a passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, para as plantas florescerem, elas precisam estar, digamos assim, fisiologicamente aptas, né? Ou seja, com uma determinada massa de parte aérea, que seria um determinado número de folhas. Elas precisam ser expostas também a um prolongado período de frio. Seria aí uma temperatura entre 5 e 13 graus por pelo menos 30 dias, tá? Quanto mais tardia a cultivar, mais exigente em temperatura ela será, tá? As cultivares tropicais, como a gente já comentou, que aqui no Brasil nós temos, né, cultivares melhoradas, são normalmente menos exigentes em frio do que as cultivares de clima temperado, que seriam as tardias, tá? O que mais que eu podia destacar para você sobre esse assunto? Que quanto maior o porte, tá, da planta, menos tempo ela vai requerer de exposição a baixa temperatura para iniciar essa indução floral. Então, o que a gente pode observar? Que práticas culturais que favoreçam maior crescimento da planta, tais como, por exemplo, um plantio num período mais precoce, uma adubação, tá? Elas devem ser evitadas quando existe a possibilidade de ocorrência de temperatura muito baixa, que vai favorecer o florescimento, que é uma situação indesejada quando o objetivo é a produção de bulbo, tá? Agora, né, embora a temperatura seja o fator principal associado ao florescimento da cebola, nós temos que observar o fotoperíodo, tá? Que ele também vai denotar aí
a entrada na fase reprodutiva, como nós já comentamos. Em relação a desordens fisiológicas e alguns problemas fitossanitários que podem ocorrer na cebola e no alho. Eu gostaria de destacar para vocês o superbrotamento no alho, que ele é causado principalmente pelo excesso de adubação nitrogenada, tá? O excesso de nitrogênio, ele pode ser contrabalanceado, digamos assim, pela aplicação de potássio. Alguns trabalhos têm mostrado que a aplicação de sulfato de potássio, ela previne a ocorrência do superbrotamento no alho. E também o excesso de irrigação pode provocar esse problema de superbrotamento, que acaba aí tornando o produto não comercializável. Ainda no alho, ocorre um problema chamado piorra, que está relacionado à deficiência de cálcio, que causa a formação de cabeças com apenas um dente, certo? Então, a aplicação de cálcio nas lavouras tem se mostrado suficiente para evitar esse problema denominado piorra. Na cebola, o excesso de nitrogênio pode induzir a um florescimento precoce que acaba danificando o bulbo, que perde, por consequência, o valor comercial. Então, baixas temperaturas também podem predispor à formação desse florescimento precoce, o que é inadequado para a cultura. Também já comentei com vocês a questão do charuto ou do cebolão, né? Que é quando a cebola não forma corretamente o bulbo. Então, nós temos 3 causas aparentes. Ou fotoperíodo insuficiente, vocês lembram, né, que a cebola precisa de dias longos para bulbificar. Se o fotoperíodo for insuficiente, não haverá formação da cebola corretamente. Pode estar relacionado à ocorrência de antracnose, que nós já vamos ver mais detalhes sobre esse problema, essa doença, ou também pode estar relacionado ao excesso de irrigação. Então, nós temos 3 fatores que formam o charuto em cebola. Quanto às doenças, aqui eu vou apresentar rapidamente, que não é nem o objetivo da disciplina, né? Nós temos top 3 doenças que inviabilizam a produção de cebola e alho nas áreas. Então, nós temos a podridão branca, causada pelo fungo Sclerotium, que vai causar o apodrecimento das raízes e do disco, tá? E faz com que essa planta, como fica com o sistema radicular afetado, ela seja arrancada com muita facilidade do solo, tá? Ao arrancar essa planta, nós vamos observar que o bulbo está coberto por micélio branco com os escleródios negros, que são característicos, né, do mofo branco ou podridão branca. Essa doença é favorecida por temperaturas amenas, vejam bem, e alta umidade. Nós temos o mal de 7 voltas ou antracnose, certo? Que é aquele problema que causa o charuto no bulbo da cebola, né? Um dos motivos, que tem esse nome, mal de 7 voltas, porque causa um enrolamento das folhas, né? Dando esse aspecto que ela está 7 vezes enrolada sobre si, tá? O que que acontece? As plantas elas não vão tombar no final do ciclo, não vão apresentar o estalo e vão produzir os bulbos em formato de charuto que não tem valor comercial. Essa doença, no caso, é ocasionada por elevada temperatura e alta umidade. E por fim, dos top 3 doenças, cebola e alho, nós temos a mancha púrpura, que existem 2 possíveis agentes causais para essa doença, tá? Que seria a alternária
ou o estenfilo, tá. O que que nós temos? É bem fácil de ver essa doença, ela forma manchas, hã, necróticas que têm esse tom arroxeado, e são manchas com um formato elíptico, geralmente tem um pontinho mais esbranquiçado, mais cor de palha no centro. Então ela é uma doença de alta umidade, tá, que acaba aí, inviabilizando as áreas para a produção de alho e cebola.